Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, querida Irmandade. Deus que abençoe grandemente a todos vocês. Espero que o final de semana tenha sido abençoado para todos. Moene esteve junto da Irmandade nesse final de semana que eu estava em viagem, mas, para alegria geral, eu estou aqui de volta para cultuar junto dos nossos irmãos. Mais uma semana na presença de Deus. Espero que o Senhor realize todos os bons desejos dos nossos corações. Às vezes, as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente se revolta um pouco, fica aborrecido, achando que o mundo está conspirando contra você. Não pense assim. Pense sempre que Deus está fazendo o melhor para nós. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que é melhor para nós. Então ajude a compartilhar a live, avise o povo de Deus que nós estamos no ar, já vai se inscrevendo aí no canal, mandando seu comentário, seu pedido de oração, tá bem? Vamos começar o Santo Culto, louvando ao Senhor com o hino 157, 157. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 129, 129.
desejo, Senhor, só em Ti descansar. E aqui caminha em amor, se por tribulação eu tiver que passar, me protege, homem criador, junto a Ti quero sempre viver. Minha alma Te ama e almeja Te ver. Eu desejo, Senhor, consagrado estar aos Teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar. Ó, conduz-me à santa mansão, junto a Ti quero sempre viver. Minha alma Te ama e almeja Te ver. Irmãos, agora nós vamos cantar o hino 263 para nós orarmos ao Senhor. Enquanto isso, você vai mandando os seus pedidos de oração aí para a gente poder apresentar nesse momento de clamor aqui para todos nós. 263. E não esquece de compartilhar a live e avisar todo mundo que o culto está no ar. Vamos lá. Não sei se é bom, mas esse fui eu que escreveu. Vamos lá. Quero subir por fé ao Monte Santo para cantar louvores ao Senhor. E nenhuma fechar meus lábios em dar-lhe honra, glória e louvor. Aleluia. Meu coração jubila na presença.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor agora nesse momento, apresentaremos a Deus os pedidos de oração de toda a nossa irmandade. Você que está nos acompanhando aí através da live nesse momento, o culto hoje é só online aqui na igreja, amanhã às 14 horas aí também é presencial e online, como a irmandade já sabe. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a sua bênção. Dia 25 de janeiro está aí, está chegando, é a próxima segunda-feira, né? Falta uma semana para início da vacinação aqui na nossa nação. Esperamos que os governos procurem se entender. Ou é só em São Paulo? Ah, em São Paulo inicia amanhã? E dia 25? Não, dia 25 é São Paulo. Ah, foi antecipado, para vocês verem. Eu não tenho televisão, eu sou crente. Não, mentira, tem sim. Então é amanhã que começa? Tá bom. Ou segunda, né? Sei lá. O irmão Bruno vai descobrir. Mas o que importa é que está chegando a hora da gente se ver livre dessa peste, desse coronavírus, para a gente dar muita glória a Deus, ter liberdade da gente se abraçar de novo e ter uma vida normal. Começou hoje já? Já começou, aliás, hoje. Então foi antecipado há uma semana. Enquanto eles estão se comendo lá, para ver quem vai ser presidente em 2022, espero que eles adiantem muito mais as coisas para fazer propaganda política. Pelo menos abençoa o povo um pouquinho, essas bênçãos, para não falar outra coisa. Vamos pedir a Deus que abençoe o santo culto, que abençoe a todos nós e que Deus possa mandar para a gente do céu a sua palavra. A irmandade já deve estar estranhando, né? Sábado foi Bom Tiago, culto direitinho, domingo Moene com aquela paz, com aquela gentileza, aí vai o irmão Rodrigo, tudo atrapalhado. Ah, só Deus, mas não mata não. Aleja, mas não mata não. Vai dar certo. Vamos chegar até o fim desse culto, com a ajuda de Deus. Não, agora falando sério mesmo, não deixe de orar. Procura orar junto com a gente, clama junto, participa do santo culto, faz parte dele. Você é parte integrante de tudo isso aqui. Se você não participa, fica faltando um pedaço, fica meio xoxo, tá bom? Faz a sua parte, que nós estamos aqui com bastante dificuldade, com todas as nossas limitações, também procurando fazer a nossa. Vamos juntos, ajoelhados em união e comunhão, buscar a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus eterno, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celestial, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, humildemente em oração, para agradecer a Deus por mais esse dia de vida, por essa semana que se inicia para todos nós, onde estamos diante da presença de Deus, encerrando esse primeiro dia útil da semana, com oração, com louvor, e na esperança, também na certeza de ouvir a Tua santa palavra. Senhor, nós te damos graça, porque Tu tens sido nosso amigo, nosso ajudador. E nos momentos que nós falhamos e Senhor, pensamos muito e titubeamos na nossa fé, o Senhor tem nos dado força, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor tem firmado os nossos passos e o nosso coração diante da Tua presença. Ó Deus, quero abençoar cada um dos irmãos e das irmãs que nesse momento está cultuando junto de nós. Que todos possamos ser alcançados pela Tua infinita misericórdia. Que nós possamos também oferecer a Deus um culto racional, consciente, Senhor, de tudo aquilo que Tu significa para nós e da relevância, da importância que nós também temos no reino de Deus. Tomai nas Tuas mãos a nossa família, Senhor, o nosso trabalho, as nossas lutas cotidianas, enfermidades, as tribulações que passamos, algumas sem motivo, outras com muito motivo. Todavia, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, esperando que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos ajude a em tudo fazer a Tua vontade. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, glória, glória a Deus. Faz com que a nossa semana seja próspera, com que a nossa semana seja abençoada, que nós possamos enxergar sempre o Teu favor na nossa vida e que em todo o tempo, Senhor, possamos tributar a Deus toda a nossa adoração, todo o nosso louvor também. Faz, ó Deus, com que essa oração toque os altares da Tua misericórdia e daí de cima do céu, revelada pelo Teu Espírito, manda-nos a Tua fiel palavra e fala aos nossos corações e ajuda-nos a entender bem a Tua vontade, a fazer bem aquilo que Tu quer, porque nós sabemos que a Tua bênção é muito grande para aquele que é fiel a Ti. Abençoa toda a nossa irmandade nos 4 cantos da terra, o ministério de toda a Tua obra constituída, aquele que trabalha para levar a semente do Evangelho
que ele seja próspero, que seus frutos deem 100 por 1, no nome do Senhor Jesus. Abençoa os que estão hospitalizados, enfermos, em recuperação, como a Camilinha, como a irmã Ju, Senhor, como a irmã Virgínia, como a irmã Patrícia e tantos outros mais. O irmão Cadu mesmo está se recuperando, teve que trocar o acesso da hemodiálise, está se recuperando, graças a Deus, mas nós te pedimos que ajude o Senhor, por caridade, e faz com que em breve ele esteja reestabelecido também. Abençoa as nossas famílias, a minha, do Bruno, do Amir, do irmão Enio, do irmão Tiago, que sempre estejamos debaixo dos teus cuidados, e que nunca falte aqui para a nossa irmandade o pão da vida, que é a tua santa e poderosa palavra. Assim, ó Deus, entregamos essas orações, essa oração ao Senhor, com muita gratidão ao céu, no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, então vamos aos avisos. Próximo sábado, às 19 horas, nós teremos reunião ministerial aqui na congregação do Alphaville. Às 7 horas da noite, só para os anciães, para nós, irmãos anciães, e às 20 horas para todo o ministério da obra de Deus, aqui da nossa região e de onde mais Deus nos preparar. Nos domingo, dia 24, nós teremos ensaio geral da orquestra aqui no Alphaville a partir das 8h30 da manhã. Estão todos convidadíssimos para estarem junto de nós. Vem se alegrar, os músicos, os organistas, os irmãos da CCB, da Assembleia. Toca um instrumentinho, vem para cá, a gente arruma inário para vocês. Vão ser sempre todos muito bem-vindos. Bom, começou a vacinação hoje, então. Eu vou marcar, essa semana eu vou anunciar o dia do início dos nossos 30 cultos de ação de graças. Eu faço sozinho, mas nós vamos fazer 30 cultos consecutivos aqui no Alphaville, tá bom? Para a nossa irmandade. Vou ver se eu chamo outros irmãos para atenderem, para ter bastante gente. Vai ser uma festa bacana, bem gostosa, para nós agradecermos ao Senhor por esse bem, pela cura da nossa nação. Está chegando devagarinho, e nesse momento ela está chegando para os que mais precisam, que são os do grupo de risco, são os profissionais da saúde, que, meu Deus do céu, só faltava não vacinar esse povo, né? Esses heróis aí, a nossa eterna gratidão a vocês. Saibam que nós temos orado muito, muito por vocês. Bom, eu sou suspeito de falar, tenho irmão médico, tenho prima que é fonoaudióloga, tenho prima que é nutricionista, enfim. E eu desejo de todo o coração que todos fiquem bem. Então nós vamos marcar esse culto, esses cultos, 30 cultos seguidos, presencial, aqui no Alphaville, de ação de graça, porque nós temos que festejar, irmão, festejar a cura, festejar a vida, festejar a nossa liberdade de ir e vir. Nunca foi tão valioso um abraço como agora. É porque não pode, né? Então, quando não pode, a gente quer. Mas eu tenho certeza que logo tudo vai voltar à normalidade. Então, a irmandade, desde já estão convidados a estarem juntos de nós. Nossos cultos presenciais, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 10 da manhã, culto só das mulheres, domingo às 10 e às 18h30, culto para toda a nossa irmandade aqui na congregação do Alphaville. Aulas de música, todos os domingos, às 8h30 da manhã e no culto após o culto das 18h30 horas à noite no domingo. E lives todos os dias às 20 horas. Às terças-feiras, que é amanhã, às 14, que é o presencial e live, e às 20 horas só live. E domingo, live no culto das 10 e live no culto das 18, e vamos em frente. Em nome do Senhor Jesus, vamos alcançar mais vidas para a glória do nome do nosso Deus. Creio de todo o coração que o Senhor vai abençoar grandemente a nossa querida irmandade, e você está incluso aí nesse pacote. Eu quero comentar com a irmandade que, se Deus assim permitir, eu tenho um projeto com o irmão Jean, e eu gostaria que ele fizesse um culto de quarta-feira à tarde. Aquela montagem, aquele esquema que a gente já faz. Então, direcionado à nossa irmandade da Zona Leste de São Paulo. Então, um culto de quarta à tarde que vai falar para a Zona Leste, porque na quarta noite tem culto no Carrão. Então ele fala com a irmandade à tarde, e à noite vocês vão congregar na Vila Carrão, tá bom? Mas nos próximos dias eu vou alinhar direitinho para ele poder estar aqui, né, junto com o Brunão, nas quartas à tarde, para poder transmitir o culto para a nossa irmandade. Eu, sendo possível, estarei sempre que
for possível, né? Nem sempre será, mas eu quero ver com o irmão Jean e assim falar com os outros anciães, para eles irem divulgando as igrejas das regiões das quais eles pertencem. Tá bom, meus amados irmãos? Então, orem a Deus por nós, e eu tenho certeza que Deus nos vai abençoar grandemente. O irmão Bruno me relatou que nós tivemos um aumento muito grande na última transmissão da nossa live, triplicou quase de tamanho, né, irmão Bruno? Não, triplicou não, né? Duplicou, né? Dobrou de tamanho, de espectadores simultâneos, então isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, esperamos que esteja sendo um trabalho agradável e bem recebido por toda a nossa irmandade. Vamos cantar o hino 174 e aguardar do Senhor a sua santa palavra. 174, irmãos. Glórias a Deus. Vós na verdade chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós tristes estareis, mas minha volta é breve e vos alegrará. E vossa alegria nunca terminará. O que pedirdes a meu Pai, Ele concederá. O vosso regozijo, então, certo se cumprirá. O mesmo Pai vos ama, eu por vós rogarei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Terei no mundo aflições, pois eu também sofri. Porém, não vos desanimeis, o mundo eu venci. Eu recebi o reino, comigo reinareis. Ao Pai eterno eu volto, mas logo me vereis. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
estou aqui confortando o irmão Bruno, que ele está muito feliz porque vai aumentar os cultos. Ele está chorando de emoção, estou aqui falando com ele, calma, Bruno, né? Você vai dar conta, vai dar tudo certo. Fica numa alegria. Se não, eu não convertesse aí, irmão, larga a mão. O irmão dele, que quase nunca vem fazer as lives, esses dias que andou sonhando que estava sendo batizado aqui no Alphaville, né? Agora isso é igual um gato, fala de batismo, quer nem saber. Pensa num testemunhado difícil de nós converter. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra do Senhor no Santo Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 a seguir. Podemos, Bruno? Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aleluia. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o demais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui, amados irmãos. Amém. Prezada Irmandade é uma palavra bastante conhecida também, se bem que, para quem lê a Escritura, toda ela é bastante conhecida. De quando estava perto dos dias do vitupério de Cristo, que ele deu esse exemplo supremo de humildade, de abnegação, de desprendimento do poder, em qual instância seja ou foi naquele momento, mostrando aos seus discípulos que, de fato, conforme a própria palavra também admoesta, a humildade precede a honra, a humildade vai antes da honra. Perca a honra, mas não perca a tua humildade. O próprio Filho de Deus a perdeu. Quando foi colocado, falando da honra, quando foi colocado naquele madeiro da cruz, quando foi blasfemado, quando foi cuspido, chicoteado, lanceteado ou lancetado, e ainda assim permaneceu calado, manteve-se firme, porque sabia que tinha um propósito. Zombavam do seu nome, mas ninguém jamais poderá zombar da sua palavra. De maneira que ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Bendito seja o nome do Senhor. Lavar os pés fisicamente foi um exemplo para que ficasse marcado.
Os irmãos devem se lembrar que durante a pandemia, numa pregação de palavra, eu estava exortando, enfim, pregando a palavra, explicando para a Irmandade sobre conceitos humanos, sobre regras humanas, sobre religiosidade, e naquela noite eu tirei o paletó, pendurei ele ali na cadeira e disse para a Irmandade, isso aqui é uma roupa, isso aqui é um costume, mas não tem diferença para Deus estar de paletó ou não estar. Até hoje a Irmandade fala desse culto, até hoje lembram-se desse culto, comentam desse culto, porque gerou muito impacto, e essa era a intenção. Aquele culto que o irmão tirou o paletó, grande coisa, mas causa um impacto nas pessoas. E esse gesto de Jesus foi exatamente isso. Haja visto que 2021 anos depois, ele está sendo lembrado e é sabido e conhecido por todos nós. Faríamos o irmão Wayne e eu, então, daríamos o irmão Wayne e eu, o irmão Tiago, outros irmãos, anciães ou cooperadores, ou pastores, ou bispos, ou quem quer que seja, esse exemplo lavando os pés da Irmandade, demonstrando humildade, já não é mais necessário, amados irmãos. O nosso lavar os pés é cuidar de vocês. O nosso lavar os pés está aqui, servindo de canal de bênção para a sua vida, emprestando a nossa voz, o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa vida para o Senhor, nos entregando a Ele também como servos, para que, como uma ferramenta, como instrumento, sejamos usados para que a bênção de Deus chegue até a tua vida e, evidentemente, até a nossa vida também. Ele quis fazer isso, irmãos, para dar exemplo, como Ele mesmo falou, vós vistes o que fiz, para que tenhais o meu exemplo. Como sempre, o Senhor era de pouco dar ordem, Ele mostrava como fazer, fazendo, perdoa, perdoando, amando, amar, amando, ser humilde, ter humildade, sendo humilde, como nesse exemplo e tantos outros quantos nós poderemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Fica para nós também essa mensagem de que tudo é muito rápido, tudo é muito vago e muito superficial nessa vida. De maneira que nós devemos dedicar o nosso tempo. O profeta Isaías já falou lá antes de Cristo. Por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer a alma? Dizendo, aplica o teu dinheiro, aplica a tua energia, aplica o teu tempo naquilo que é importante, naquilo que realmente deve ter a tua atenção. Irmãos, bem-aventurado o homem, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E a mulher que está, irmãos, desprendido das coisas dessa vida. É evidente que todos nós precisamos de ganhar, precisamos de dinheiro, todos precisam de um carro, todos precisam de roupa, todos precisam de um teto. Seria demagogia, seria falso da nossa parte, leviano, dizer, não, eu não preciso de nada disso, eu estou bem desprendido. Não, irmão, não é isso. Mas que por mais dinheiro que você tem, acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, você só será bem-aventurado se você tiver plena consciência de quem é dono de quem. Você é dono do dinheiro ou ele é dono de você? Se você for dono do dinheiro, irmão, você está por cima, você está com tudo e mais um pouco. Se ele for teu dono, você é bem miserável. E está fadado à morte eterna, porque caixão não tem gaveta. E por mais dinheiro que você tenha, a hora que a morte vier te buscar, pode ser na UPA lá da Vila Brasilândia, lá de Itaquera, pode ser no Albert Einstein, você vai morrer. Você não tem ponto de escapar. E o Senhor mostrou tudo isso a eles. E Pedro, naquela ânsia de agradar, naquela ânsia de mostrar-se fiel e de dizer, Senhor, eu estou contigo, Senhor, não, tu que és o grande, eu que sou pequeno, e o Pedro vai dizer, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar de jeito nenhum, quem sou eu? Não, eu que tenho que fazer isso para o Senhor. E o Senhor diz, Pedro, sério, o Senhor também sabia das coisas que ele ia passar, bem sério, Pedro, em verdade te digo que se não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro vai e diz, Senhor, então lava não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Me lava inteiro, me dá um banho, Senhor. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. Minha irmã,
O Senhor quer essa noite também lavar o nosso espírito, lavar os pés espiritualmente falando, bendito seja Deus, é lavar o nosso coração das coisas ruins dessa vida, dos sentimentos ruins, das coisas que nos aprisionam, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, das coisas que nos puxam para baixo, que nos levam a maus sentimentos, que nos levam a ficar remoendo maus sentimentos. Em nome do Senhor Jesus, permita que Deus te lave por esta palavra, irmão. Permita que Deus te lave, minha irmã. E diga, Senhor, lava-me com a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Lava-me, Senhor, com a tua graça. Lava-me, Senhor, com a tua grande misericórdia. E fazendo assim, queridos irmãos, o que é lavar se não limpar? O que é lavar se não tirar todas as impurezas, toda a sujeira? Permita o Senhor te lavar por esta palavra. E diga aí, você que está assistindo a live nesse momento, lava-me, Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Por isso, irmãos amados, que aqui ele falava de lavar os pés, porque ele disse, é só os pés é necessário, Pedro, porque o demais já está limpo, mas os pés, que é aqueles que estão em contato com o chão, estão mais perto da sujeira, esses necessitam ser lavados. Por isso, irmão, nós não aplicamos aqui o rebatismo, só o batismo da CCA que salva. Você já não foi batizado? Já fui, meu irmão. Você creu, criei, então você já está limpo. O lavar os teus pés é o do dia a dia. A palavra te lavará. Glória ao nome do Senhor. A palavra te limpará os pés. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que a igreja às vezes parece? É esdrúxula a comparação. As mulheres talvez não entendam, porque vocês não têm muita intimidade com esse assunto. Mas os homens entenderão. É comprar carro usado e trocar correia dentada. Você compra um carro usado, a primeira coisa que você faz é trocar a correia dentada. Só pela sua cara você não trocou da Montana. Que você troca, você fala, bom, tenho 50 mil quilômetros para andar. Agora eu sei o quanto eu tenho com essa correia dentada. É ou não é, irmão? O Bruno é relaxado. E outra, ele tem dinheiro para trocar de carro. Comprou outro carro novo esses dias. Mas é a mesma coisa. Não, vem aqui, batiza aqui para eu ver. E agora, aí eu vou te acompanhar. Como se nós fôssemos a avalista da sua alma. Como se dependesse da nossa aprovação a tua entrada no céu. Creu, irmão? Crê, irmão Rodrigo. Você se sente em paz? Me sinto em paz. Glória a Deus! Não é a CCA, não é igreja nenhuma que vai dizer o que vai ser da tua vida, irmão. Da tua vida espiritual. Já foi lavado, todo o resto já está limpo. E o lavar os teus pés o dia a dia com a palavra, te vai lavando, te vai limpando. Terão algumas impurezas na tua vida, como há na minha. E o Senhor vai limpando todo dia. O sabão do lavandeiro não se cansa de trabalhar. E a brancura dele é maravilhosa. É mais alva do que a neve. Glória ao nome do Senhor. Deixa nossas vestes mais brancas do que a pura lã. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, é necessário esse desprendimento. O batismo por placa é religiosidade. O batismo incondicional é batismo e pronto, é arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. Teve um cooperador nosso, irmão Bruno, isso já faz, eu era novo de ancião, deve fazer uns 8 anos atrás, bem recém-ordenado, eu atendi algumas igrejas fora de São Paulo, ele é lá do Cantão de Minas, hoje ele é ancião, era lá do Cantão de Minas, dava umas 16 horas de viagem daqui lá, e a mãe dele creu na palavra. Não tinha nenhum ancião mais perto era eu, 16 horas de viagem. A mãe dele creu na palavra com uns 80 anos, estava muito ruim em fase terminal. Não aguentava 16 horas. E quis ser batizada. Falou, irmão precisa vir aqui às pressas. Falei, não chego, irmão. Não chego aí para batizar sua mãezinha. Outro irmão ancião falou para mim, irmão, já que ele não é ancião, fala para ele ungir a mãe dele que fica bom também. Falei, um outro ancião mais velho que eu. Já nem está conosco mais. Falei, irmão, tá bom. Pode deixar. Liguei para ele e falei, irmão, posso falar com a sua mãe? Ela estava bem ruizinha no telefone. Aí, quando você estava em casa, foi em casa para morrer. Falei com ela. Domitila, ela chamava. Uma Domitila. Oi, irmão. Ela nem me deixou falar, eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu creio. Eu quero ser batizada. E falou para mim, eu não quero ser ungida, eu quero ser batizada.
Puta, parece coisa de Deus. Tá bom, passa por irmão de novo. Falei com o irmão. Falei, irmão, vou te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus. Você crê? Falei, eu creio, irmão. Arruma um veio d'água, uma poça d'água, uma bacia, uma piscina, qualquer coisa, irmão. Pega a tua mãe e vai batizá-la você no nome do Senhor Jesus. Batiza ela você. É o mínimo que você faz por essa mulher que te deu a vida. Dá a vida eterna para ela, irmão. Irmão, mas eu não sou ancião, mas você é um servo de Deus igual a mim. Vai, o Senhor será contigo. Ele falou, irmão, batizo só ela, né? Falei, batiza quantos tantos Deus chamar, irmão. Bruno batizou 11 almas. E naquela mesma noite o Senhor levou a mãezinha dele, na certeza da salvação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, nós não podemos segurar a graça de Deus na palma da nossa mão. Esse irmão quer um exemplo claro disso. Quando for amanhã cedo, que o sol apontar no nascente, olha para cima, sem óculos de sol, sem nada, com os teus olhos nus. Se você conseguir olhar 10 segundos para o sol, você pode segurar a obra de Deus na tua mão. Você não olha 1 segundo, irmão, que seus olhos vão derreter, você vai morrer cego. Assim é as coisas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém segura ela na sua mão. É necessário que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a salvação da nossa alma. E que deixemos a obra de Deus seguir o seu fluxo natural. As coisas de Deus é como uma fonte de água viva. Você tampa aqui, ela estoura lá. Você tampa lá, estoura lá. Se você tiver uma nascente no quintal da tua casa, não mexa com ela. Construa longe dela. Porque onde você tampa, ela vai brotar de novo. Quem pode com o mar? Quem pode com o vento? Quem pode com os elementos? Quem pode com o nosso Deus, amados irmãos? Quem pode com a força maravilhosa do Senhor? Glória a Deus nas alturas, que rege o céu, a terra, o mar, a luz, o sol e as estrelas, irmão, que conhece cada estrela pelo seu nome, que conhece a quantidade dos grãos de areia na praia do mar. Esse é o teu Deus. Lava-te essa noite por essa palavra e permita a Deus que haja humildade nos nossos corações, irmãos, para crer, para se entregar e dizer, Senhor, eu não dou conta de andar sozinho, eu preciso de Ti. Enquanto não houver essa confissão, essa entrega, essa consciência já maturada na tua mente e no teu coração, a tua fé continuará improdutiva. Ora, não vê milagre, busca, não entende nada, ouve a palavra, não compreende. Você ainda não se entregou. Quando você se entrega, você se converte, você muda, você se torna uma nova criatura efetivamente, não pelo batismo necessariamente, mas pela experiência, pelo relacionamento com Deus. Conviver com Deus, próximo de Deus, nos faz nos tornarmos próximo do que Ele é também. Se você pegar o Enzo, que é pequenininho, levar ele para Minas, deixar ele lá 2, 3 anos, rapidinho ele está falando ai, trem, sou. Se você levar ele do tamaninho que tem ele e a Helena para os Estados Unidos, daqui 2 anos eles estão falando inglês como qualquer outra criança. Nós somos moldáveis, nós somos influenciáveis. Sejamos essa noite, irmãos, moldados, influenciados pela boa palavra de Deus, que quer lavar os nossos corações das nossas angústias, das nossas preocupações, dos nossos medos, irmão, das coisas que rondam, que estão à nossa volta em todo o tempo, incidindo como um grande mal sobre a nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Deus quer te libertar essa noite pela sua palavra. Deus quer abrir o teu entendimento e o teu coração pela palavra. Deus quer te dar uma experiência viva com Ele. Deus quer estar entranhado em você, você entranhado no Senhor. Dá glória a Deus e fala aí no comentário: lava-me, Senhor Jesus, lava-me. Glória a Deus nas alturas, limpa-me, ó Deus. Aleluia, Senhor. E não poderá ser de outra maneira, queridos irmãos. É a única maneira, amados, que teremos essa proximidade, esse relacionamento com o Senhor. Mas Deus te diz essa noite, por essa santa palavra: eu estou lavando os teus pés.
Alamaia, estou lavando, aleluia, o teu coração, estou lavando a tua mente, estou apagando da tua mente todos os pensamentos ruins, e tu não terás mais pensamento de derrota, mais pensamento de vitória, tu não terás mais essa sensação de morte, mas tu sentirás a vida de Cristo fluindo no teu corpo, correndo nas tuas células materiais, e muito mais naquilo que não é tangível, na tua alma e no teu espírito, amado irmão. Pedro compreendeu isso, Judas já tinha sido tomado pelo diabo, e o Senhor disse, vós já estáis limpos, mas nem todos estão limpos, tem alguém que está meio sujinho, e o mal tem a finalidade para o último dia, o ímpio tem a finalidade para o dia do mal. E o Senhor te diz, tu tens uma finalidade de vitória. Alamaia, aleluia. Tu tens um projeto de vitória feito sobre a tua vida. Um decreto de vitória sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua descendência. Apenas permita-te lavar quando necessário pelo Senhor. Limpa a tua casa. Prepara-te bem. Tem coisa boa de Deus chegando na tua vida. Dá ouvido à palavra do Senhor, e a tua casa será bem-aventurada, irmão. Será bem-aventurada, minha irmã querida. Bendito seja o Senhor. E através dessa palavra, da pureza do teu coração, da tua entrega, de você ter entendido, Senhor, eu compreendo que tu estás me ensinando pela tua palavra, talvez até me repreendendo, eu me coloco à tua disposição, por causa da tua humildade, eu começo hoje uma história nova na tua vida, diz o Senhor, eu começo hoje um tratado novo na tua vida, eu começo hoje um projeto novo na tua vida, uma história de sucesso, diz o Senhor, que não se acabará. Começa aqui, termina lá na glória de Deus, termina lá no céu do céu, termina com você batendo palma em volta do Cordeiro, termina com você cantando o hino da vitória que nunca foi cantado. Então comece, irmão, hoje a se entregar a Deus de todo o teu coração. E fica-te em paz, diz o Senhor, eu estou lavando a tua alma. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor eterno Deus, estamos diante da tua presença, ajoelhados. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, para te agradecer, porque estivemos reunidos na tua casa e o teu povo nos seus lares, adorando e buscando ao nosso Deus, alamanaia, e calamanasalaia, glória a Jesus, glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor, e a tua boa palavra, Senhor, veio aos nossos corações, e sentimos-nos lavados por ti, justificados, limpos pela tua sã palavra. Cumpre, Senhor, ela na nossa vida e dá-nos graça de ser-te fiéis até o dia da tua volta por caridade, Senhor. Nos dá mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Por Jesus, te pedimos aquele que vive e reina eternamente. Amém, Jesus eterno. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amados, vamos cantar o hino 442, 442.
com Jesus, meu Senhor. Que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu as minhas lágrimas derramei na oração, mas Deus com sua paz confortou. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei, com Cristo meu mestre, ao céu eu irei. Estou com Jesus meu Senhor, que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei. Tudo está sob as ordens do meu Rei. Glória a Deus. Irmãos, esqueci de falar, na descrição do vídeo tem os dados bancários para os irmãos e as irmãs que querem ajudar a obra de Deus, atendimento da piedade, a mesa do amor, os cultos online e tudo mais. Tem também a nossa chave do Pix, que é o nosso e-mail, cca@alphaville, tudo junto, Alphaville com PH e 2 L's e E de escola no final. cca@alphaville, Alphaville, sem o CCA, alphaville@ccacristã.org.br. alphaville@ccacristã.org.br. É isso, né, Brunão? Vamos fazer a oração do Pai Nosso juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.